Olha só, PetroRio na sexta-feira subiu 4,91%. Quase 5% em apenas um dia. Não foi um movimento isolado, o setor petrolífero como um todo subiu bastante aqui na bolsa. Mas o que está acontecendo? E qual seria a melhor petrolífera para se ter em carteira? Vem comigo. Bom, como antecipei, não foi um movimento isolado. Veja que Petrobras subiu 4,35% a R$ 35, já acumulando aí no ano uma alta de 14%. PetroRio já subindo 16% no ano. Duas ações que eu tenho na minha carteira, todos os movimentos foram explicitados aos membros. E ainda tivemos PetroRecôncavo subindo também, mas no ano a alta acaba sendo diminuta, porque teve essa queda aqui. E tem a Brava Energia, que a alta do ano é de 8%, ou seja, a metade da PetroRio. Quando a gente pega os últimos 12 meses, um ano, Brava é menos 21, PetroRecôncavo menos 30, Petrobras menos 5 e PetroRio mais 17. Claro que isso por si só não nos diz qual é a melhor ação, mas é um sinalzinho de que pelo menos o mercado, a princípio, num prazo de 12 meses, entende que a melhor ação seria PetroRio, seguida de Petrobras. Na verdade, a Petrobras é melhor que a PetroRio. Já te antecipo. Eu falei sobre isso num vídeo aqui, ó. Qual a melhor petrolífera para investir com essa queda, quando teve uma queda mais forte, há 4 meses? E coloquei, ó, Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo, Brava Energia. Tem gente que fica revoltada, mas eu falo a verdade, o que eu penso. Não que o que eu penso seja verdade, mas eu falo o que eu penso nesse sentido de sendo a verdade. Não fico aqui inventando historinha. E eu falei, olha, Petrobras é a melhor, depois PetroRio. Petrobras para dividendos, PetroRio para crescimento. Cara, é simples de entender. A Petrobras já produz mais de 4 milhões de barris por dia de petróleo. Não tem mais tanto espaço para crescimento. Um crescimento mais lento. PetroRio, a época que eu fiz o vídeo, ela estava ali com uma produção diária inferior a 100 mil barris. Agora já superou 150 mil barris, com projeção de chegar a 200 mil barris. E o petróleo, o que está acontecendo? Eu vou até te mostrar a projeção ali da PetroRio. O que está acontecendo com o petróleo? Teve uma alta de quase 3% em um dia por conta dos Estados Unidos enviar armada ao Irã, aquela coisa toda, aplicar novas sanções, conflito geopolítico, gerando volatilidade no petróleo. Que, vale ressaltar, já está aqui acima dos $65. Pode voltar? Pode. Mas eu falei várias vezes, olha gente, na região dos $60, pode cair mais? Pode. E tinha projeção aí de banco de investimento grande falando que ia para 50, alertei também. Só que a probabilidade de queda no patamar atual é inferior à probabilidade de alta. E quando houve a captura do Maduro, muitos pediram a minha opinião e eu disse na comunidade o seguinte, não vou dar opinião nenhuma aqui. Não tem como você dizer que o petróleo vai cair por conta disso. Essa maluquice de achar que um evento específico já vai impactar de maneira permanente nos preços. Ah, porque a Venezuela vai produzir mais petróleo. Meu amigo, para você começar a pensar em aumentar a capacidade produtiva da Venezuela, assim, mínimo do mínimo 5 anos. Eu jogo 10 anos. Então isso dificilmente faria preço no curto prazo. E outra, aqui em Skin the Game, além de eu falar que Petrobras e PetroRio são as melhores, eu já tinha Petrobras, vídeo para membros, novo aporte em PetroRio e VEG na queda há 3 meses. Então aqui é pele em risco. E eu mostrei. Goldman Sachs, que olha, sinceramente, as recomendações deles, mas enfim, elevou o PetroRio para a compra. E eu não tô falando que não tenha técnica aqui. Os analistas são super técnicos. O problema é essa história. Agora que o petróleo está subindo, o cara recomenda a compra. É sempre assim. Parece que eles se movem de acordo com o fluxo. E aí inventam os motivos para isso. Eles não fazem como Warren Buffett, que aí contra o fluxo, contrarian investing. Pessoal mandando aí vender BB Seguridade, falei em outro vídeo, quando na verdade seria o melhor momento para a compra. É quase que um meme mesmo, quase que um meme, não é mito da internet. A hora que eles mandam comprar é para você ou parar de comprar, ou pensar em venda, mas cuidado com a venda, ação vencedora você não vende. Agora, quando eles mandam vender, aí você pode ligar um sinalzinho, opa, será que é o momento de comprar? É assim que funciona. Mas isso para boas empresas, porque empresa ruim e recomendação de venda, obviamente que é venda. Empresa ruim você nem deveria ter na carteira. Claro que eventualmente pode aparecer, só que a gente, se identificar, tem que filtrar. Vamos aqui no site de relações com investidores da PetroRio. Eu vou aqui em comunicados e fatos relevantes. Já está aqui. Eu vou ir para 2025, dados operacionais de dezembro. É isso aqui que eu quero te mostrar. Olha só, a empresa estava produzindo, como eu falei, 100 mil
às vezes até abaixo disso, ó, 90. Setembro, quando a ação despencou, eu falei, olha, isso aqui é reversível, gente. Isso aqui é reversível. Fiz até um vídeo o que aconteceu com a PetroRio, só procurar aqui no canal. E aí, pronto, já está produzindo quase 160 mil barris dia. Aqui é 155 mil. Então note que o crescimento está vindo aliado a uma alta do barril do petróleo. E ainda a perspectiva de April reduzir seu lifting cost, provavelmente abaixo de 12 dólares. Isso gera mais lucro, mais fluxo de caixa livre e, em dado momento, a PetroRio deve se tornar uma empresa de dividendos. Por quê? Porque em algum momento não vai mais ter oportunidades claras de aquisições de campos para exploração. E aí, nesse momento, ela vai parar provavelmente de crescer tão absurdamente como ela cresceu. Afinal de contas, é só olhar para o histórico, né? De uma empresa quase quebrada há mais de 34.000% de retorno em 10 anos. Sim, mais 60% ao ano ela entregou. Excepcional a gestão que eles conseguiram fazer aqui. E o mercado ainda tem preferência pela PetroRio, não à toa que ela subiu mais que a Petrobras nos últimos 12 meses. E o resultado tá aí. E eu falei, olha gente, PetroRecôncavo, bacana, só que ela não cresce muito. E ela é mais cara, e eu vinha falando isso para os meus também, lembrando que tem a planilha de valor intrínseco aqui na comunidade Formação Mira Investing. Aqui eu trago valor intrínseco de Petrobras. E eu sempre falei, olha, gente, PetroRecôncavo tá barato, fiz até vídeo, mas olhando para a sua perspectiva de crescimento, Petrobras é melhor, mais barata, até mais dividendo, talvez até mais crescimento a longo prazo, pensando em margem equatorial. Fiz relatório de análise, tá tudo aqui na comunidade Formação Mira Investing, onde você também conta com o meu treinamento Formação Mira Investing. Conheça minha comunidade, tem vídeos exclusivos, materiais complementares, tá tudo aqui, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E temos ainda a Brava Energia, que tá barata? Tá, de fato. Um PVP de 0,67, só que tem uma alavancagem aí que não é muito bacana, mas enfim, hoje tá barato. Mas é a preferência do mercado. E o custo de extração alto dela em comparação com a PetroRio e Petrobras nem se fala. Saiba você que para obter retornos acima da média, você não precisa correr muito risco. E petrolífera, gente, cuidado, cuidado. Para quebrar, ó, dois palitinhos para quebrar. Então eu fico com as melhores, porque eu não quero correr esse risco. Há muita fragilidade nesse setor aqui no Brasil. A PetroRio ficou perto de quebrar no passado, então eu não quero correr esse risco, por mais que PetroRecôncavo e Brava Energia estejam baratas. Nesse tipo de setor, eu não olho só para estar barata, mas como eu disse, Petrobras é mais barata que a PetroRecôncavo. Não necessariamente agora com a alta, mas a época que eu estava comentando. E quanto que Petrobras entregou de retorno? Sim, tudo isso aqui. E nos últimos 5 anos, 338%. Então veja que não é necessário você correr muito risco para ter muito retorno nesse setor. Basta comprar nos melhores momentos, as melhores empresas. PetroRio foi até menos do que Petrobras, então não precisa correr muito risco. Eu sei que você eventualmente fala, tá, entendi que PetroRio e Petrobras são melhores, mas eu vou pegar as outras porque elas não subiram, porque elas são menores e teriam mais potencial. Cuidado com isso, porque isso é desnecessário correr esse risco. Eu não estou falando que você tem que vender essas ações na carteira, só estou te falando que repense o posicionamento no sentido de, eu vou comprar sempre a menor ação porque ela tem mais potencial. Não necessariamente. Eventualmente pode ter sim, mas não necessariamente. A análise não se limita a isso. Agora, óbvio, nos preços atuais eu não compraria. PetroRio, para todos os meus clientes, eu falei, olha, até os 40, acima disso não compro. Tanto assim que aqui na minha carteira eu comprei a 36 e não vou comprar mais, assim como o VEG. Então é basicamente isso, tomar cuidado com o preço, o tamanho do seu retorno vai depender do preço que você paga, simples assim. Então também cuidado com aquela ideia, vou aportar todos os meses independentemente do preço. Você vai acumular patrimônio? Sim, você está poupando em boas empresas. Agora, você vai ter bons retornos? Não sei. É de se duvidar. Cuidado com esses estudos aí, tem muita tendência, tem muita inclinação para um lado, para outro. Entenda a matemática. A matemática é, se eu comprar 40 e a ação for 80, é 100%. Se eu comprar 50, não é 100%, é bem menos do que isso. A matemática. Mas quer dizer que eu paro de aportar numa boa ação? Não. Você pode esperar algum tempo, até ter outra oportunidade, esperar o lucro da empresa crescer, ela voltar a ficar muito mais barata novamente. E a diversificação também serve para isso, para que você possa, nos novos aportes, direcionar para a melhor oportunidade naquele momento segundo os seus cálculos, sempre buscando, pela lógica empresarial, remunerar o melhor possível o seu capital. É assim que o Buffett fez a vida toda, enquanto ficou à frente da Berkshire Hathaway e antes disso, do
durante a sua gestão na Buffett Partnership. Fiz até um vídeo para membros explicando um livro que traz muito da trajetória dele nessa sociedade de investimento, onde ele conseguiu quase 30% ao ano. Mas agora, momento de euforia em petróleo, cautela. É basicamente especulação geopolítica, nada mais, e fluxo estrangeiro comprando pesado ações desse setor, especialmente PetroRio e Petrobras, que incrível, ainda está muito barato. Eu já tenho uma posição boa e agora eu confesso que eu estou aguardando alguma volatilidade por conta de pesquisa eleitoral para tentar embolsar mais, comprar mais. Se não der, tudo bem, já tenho uma posição muito boa em petróleo. A minha posição total, considerando PetroRio e Petrobras, já é bem grande e eu também não quero ficar excessivamente exposto ao petróleo. Afinal de contas, não me parece uma postura prudente você ter, sei lá, 20, 30, 40% da carteira de ações apenas em uma commodity. Pois bem, era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Lembrando de novo da nossa comunidade, o link está aqui embaixo. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.